A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Graça e paz, igreja, bom dia. Quando a gente pensa que vem num lugar servir a Deus, a gente é surpreendido com aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Eu tenho sido ministrado nesse lugar desde que eu cheguei. E existe algo muito especial que eu gostaria de compartilhar com muita humildade, muita sinceridade. É gostoso ver que ainda existem pastores com unção de paternidade. Você percebe coração de pai na vida do pastor Edmar, e isso vocês podem celebrar em Deus, porque nos dias de hoje é cada vez mais difícil ver homens de Deus que amam rebanho como filhos e filhas. E é maravilhoso porque, acima de tudo, nós estamos na presença do Pai, nesse lugar. E existe uma liberdade na unção do Espírito Santo muito grande, que deixa um ambiente propício para nós recebermos agora da palavra de Deus. Você adorou com música, você celebrou, você abraçou, você orou, você se alegrou com a consagração desse bebê lindo, e agora você vai ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, e que os teus ouvidos estejam alertas, o teu coração escancarado para aquilo que Deus vai fazer, vai falar e vai ministrar nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 2, lá no Antigo Testamento. Eu vou ler só um versículo, versículo de número 2, do texto do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Enquanto você abre o que Deus tem feito na nossa vida pela graça e misericórdia, é a abertura de uma porta para nós trabalharmos numa fundação ali em Indianápolis, que faz parte da Igreja do Nazareno, mas é uma fundação que tem visão do reino, trabalha com várias denominações, instituições da cidade, trabalhando diretamente com crianças, adolescentes, não só entregando peixe, mas ensinando a pescar, e mais do que isso, a visão propriamente é de quebrar o ciclo da miséria na família, entendendo que se até aqui as coisas não funcionaram, não foram as melhores, na vida dessa criança, desse adolescente, a história muda e uma nova história começa. E essa fundação acompanha essas crianças e adolescentes até que eles se formem nas universidades, se tornem profissionais, ministros do Evangelho. E essa fundação, que existe há 25 anos, tem feito isso, e Deus tem nos concedido essa chance do céu de poder ir para Indianápolis, aprender um pouco mais do reino e ser igreja onde a igreja deve estar, fora das quatro paredes, e que Deus seja louvado por isso. Abacuque capítulo 3, versículo 2, eu leio a primeira vez, na segunda vez você lê com a sua versão, e juntando todas as versões numa bagunça santa, a gente se entende, a palavra é a mesma. Primeiro vou eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Talvez o trecho que seja em comum em todas as versões seja esse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos dizer todos juntos: aviva,
ó Senhor, a tua obra. Mais uma vez, aviva, ó Senhor, a tua obra. Para que não seja apenas um versículo de um texto solto, vamos trazer isso para um contexto rápido de 30 segundos para você se situar na história, na situação que levou o profeta Abacuque a fazer essa declaração. O profeta Abacuque está vivendo em meio a um período de grande crise militar em Judá. O que acontece é que a nação está face a uma iminente invasão da Babilônia. Não só uma crise de ordem militar, mas também uma crise de ordem econômica, política, moral, religiosa. E você pode com calma estudar o livro na sua casa. Abacuque capítulo 1, versículo 3, você vai ver todo o desenrolar de corrupção econômica, legislativa. Capítulo 2, versículos 6 a 20, imoralidade, violência, crimes, idolatria. E você poderia dizer, em Judá não vai ter Copa. Tem alguma coisa parecida com o Brasil. Tinha Black Bloc nas ruas de Judá, movimento do MST, não é? É o movimento dos sem teologia, bagunça generalizada, e Abacuque no meio de tudo isso. Entenda um pouco de Abacuque se você nunca ouviu falar do profeta ou não conhece o profeta. Definitivamente, primeiro aspecto é, Abacuque era um profeta extremamente inconformado. Isso é a característica de Abacuque. E Abacuque, na situação em si, está extremamente inconformado com a situação de Judá. Mais do que isso, Abacuque está incomodado com uma aparente indiferença de Deus. O senhor não vai fazer nada a respeito disso? No meio de toda essa injustiça, de toda essa corrupção, de toda essa imoralidade, de toda essa bagunça, o senhor não vai fazer absolutamente nada. Característica de Abacuque, Abacuque era o profeta dos porquês. Senhor, por que isso? Por que dessa situação? Por que desse momento? Por que dessa permissividade? O que o Senhor vai fazer a respeito? Por que até agora nada aconteceu? Você vive no Brasil, eu vivo no Brasil, e seja o Brasil, seja a Holanda, seja a África, seja qualquer país do mundo com as suas crises, mas vivendo aqui nos dias que nós vivemos, talvez considerando Abacuque, Judá, toda essa história curta que eu compartilhei, você vai me perguntar, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu vim hoje de manhã, talvez, ouvir aquela palavra que vai animar o meu coração. Uma palavra que vai me tirar daqui pronto para uma semana difícil, para encarar os noticiários da TV, para perceber que de fato essa história de Copa do Mundo não devia acontecer, e tudo que eu vejo e tudo que eu leio que me incomoda, somado aos meus dilemas pessoais, às minhas dificuldades, ao que eu tenho que resolver durante a semana. Pastor, o que eu tenho a ver com Abacuque? O que eu tenho a ver com Judá? O que isso tem a ver comigo? Algumas perguntas para você considerar e talvez se ligar. Você está satisfeito com a situação econômica global desses dias? Você está satisfeito com a administração financeira do nosso país e com a desigualdade de distribuição de renda? Você se conforma com a corrupção política do Brasil? Você está satisfeito, está com o coração alegre com tanta miséria, com o crescimento absurdo da violência? Você se contenta com a degradação moral da sociedade, com o crescimento, com a invasão da pornografia nos meios de comunicação? Teu coração está explodindo de alegria de ver a instituição família sendo bombardeada, de leis absurdas sendo aprovadas, contrariando a palavra de Deus? Traz isso para um nível mais pessoal. Você está satisfeito com a realidade, a história da tua família? Tua intimidade com Deus, tua vida com Deus, tua espiritualidade? Qual é o nível? Como que isso se encontra no momento? Como é que está a minha vida de fato?
Eu quero que você faça uma consideração rápida no tempo que nós temos e que você faça essa consideração a partir da consideração do profeta Abacuque. Abacuque aprendeu na prática que somente através de um mover de Deus, de um Deus que não é apático, indiferente às crises que o rodeavam e que nos rodeiam, que somente este mover de Deus poderia em prática gerar em solução o que mudaria as circunstâncias daquele quadro social, político, familiar, religioso, e isso era um grande avivamento. Diga comigo, avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Eu não sei, e de fato isso acaba aqui virando um jargão de púlpito, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, e fato é, em relação a vocês, como não convivo com vocês, eu posso dizer, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei quais são os seus porquês, os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus dilemas, as tuas confusões teológicas, morais, eu não sei o que você espera dos próximos dias, eu não sei o que você tem perguntado para Deus, mas eu creio em nome de Jesus que a única solução para tudo que tem acontecido na sua vida e na sua história é a única solução, um verdadeiro despertamento espiritual da parte de Deus para você. Um avivamento do coração de Deus, e é por esse motivo que Deus te trouxe nesse lugar nessa manhã, não para que você simplesmente coloque no teu calendário mais um domingo do ano, ouvindo a palavra, cantando canções, celebrando pessoas, mas para que de vez, de forma definitiva, Deus mova o teu coração em profundidade, para que você saia desse lugar despertado no poder do Espírito Santo. Agora, pastor, o que é avivamento? Explica isso para mim. A gente ouve tanta coisa sobre avivamento. Pastor, avivamento para mim é ter um arrepio diferente. Avivamento para mim é ter uma alegria diferente. Avivamento para mim é ter vontade de sair correndo na igreja. Avivamento para mim é vontade de sair abraçando todo mundo e dando glória a Deus por onde quer que eu passe. Avivamento para mim é eu chegar no McDonald's, pedir o número 1 e falar, e Deus te abençoe, Deus tem uma obra. É começar a pregar, é começar a fazer o que eu não faço normalmente no meu dia a dia. Avivamento é isso, pastor. Não vou questionar a tua concepção de avivamento, mas antes que você entenda avivamento de acordo com a palavra, eu quero que você entenda o que não é avivamento. Talvez isso te ajude, talvez isso nos ajude. Primeiro, avivamento não é programa agendado pela igreja. Não é programação de igreja. Você tem que entender que avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. Não existe um dia determinado. Deus, no dia de hoje, dia 25 de maio de 2014, hoje é o dia de avivamento. Glória a Deus, se você crê por fé, de fato no teu calendário pode constar que no dia 25 de maio de 2014, numa tremenda visitação do Espírito Santo nesse lugar, você vai ser renovado e Deus vai trazer à vida talvez o que esteja mortificado em você. Mas nós não podemos, como homens, como instituição, determinar o dia do avivamento é esse. Avivamento não é programação de igreja. Avivamento não é mudança doutrinária e não é defesa teológica. É a nossa doutrina que define avivamento. É a nossa concepção teológica que define avivamento. Não. Avivamento também não é mudança litúrgica. Pô, parece que não está fluindo. Se a gente mudar, colocar o louvor ali, fazer uma oração diferente, o pessoal se cumprimentar no meio do louvor, não sei se de repente o pessoal entrar uma turma da dança no meio do corredor e de repente no meio da turma da dança encontrar o pessoal de intercessão. Vamos tentar fazer alguma coisa. Quem trabalha com o ministério de jovens sabe disso. Jovem está sempre procurando alguma coisa nova. E aí, pastor, como é que vai agitar o ambiente? Como é que vai trazer esse negócio de presença de Deus para o nosso
meio. Porque sabe, né, pastor, a coisa com jovem assim é muito dinâmico. Eu não sei se Deus consegue acompanhar a nossa dinâmica. Avivamento não é liturgia de igreja. Avivamento também não é apenas eclosão de dons espirituais e manifestação de sinais e prodígios. Pastor, então quer dizer que eu estou sentindo, não tem nada com nada. Não considere isso. O que você está sentindo em Deus, buscando em Deus e Deus gerando em você, é de Deus com você, glória a Deus. Agora, você não pode pegar isso e dizer, o avivamento só está em torno dessa minha experiência. O que leva a uma seguinte consideração, avivamento não é espiritualidade isolada. Ou a glória está só aqui em mim, estou percebendo, a igreja está fria. Você pegar aquela ala de lá ou aquela de cá, aqui está tudo morto, aqui está mais ou menos morno. Aqui é o povo do avivamento. Você percebe no sorriso, percebe no louvor, aquele pessoal ali não tem essa noção de adoração. Aí você traz para o individual, você começa a se tornar uma pessoa crítica, avaliando o avivamento na vida dos outros. Não, eu sou o espiritual, porque o negócio de Deus é comigo. Quando Deus derrama uma unção na igreja, a primeira pessoa que Ele olha sou eu. O avivamento está direcionado para mim, o foco está em mim, meu irmão, o holofote da igreja está em você, você está achando que é o foco da glória. Pastor, então o que não é avivamento? Avivamento também não é simplesmente campanha de evangelização. A igreja está avivada porque a igreja está saindo das quatro paredes. Você pode estar saindo das quatro paredes sem objetividade, sem graça de Deus, sem unção de Deus, sem direção de Deus, e está fazendo, e está praticando, e está no ativismo. Avivamento vai muito além de tudo isso. O que é avivamento? Uma definição curta. Avivamento é a intervenção da vida do próprio Deus na história fúnebre do homem. Você poderia ter outras definições, guarde essa. Avivamento é a intervenção da vida do próprio Deus na história fúnebre do homem. E eu não vou cantar, é claro, mas tem a canção do pregador Lu, de nome Árvore de Bons Frutos. Só vou citar a letra, mais ou menos isso eu acho que define essa menção que eu fiz acerca de avivamento. Ele diz, eu estava morto, mas sei que hoje vivo. Eu sei quem sou, eu sei para onde vou, eu sei de onde vim, eu sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce, frutos nascem, frutos crescem. Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha vida, cuidou de cada folha, cuidou de cada galho, fez em terra seca germinar copa bonita. Eu sou a semente que não secou no sol, sou a semente que o pássaro não devorou, sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou. Eu estava morto, mas sei que hoje vivo. Avivar é dar vida a algo que já estava morto ou passando por um processo de mortificação. Em outras palavras, avivar é ter Deus mais perto de você e você mais perto de Deus. Diga comigo, intimidade. Pastor, como que eu trago a prática dessa teoria toda bonita, para que eu possa viver isso, para que eu possa começar a praticar isso na minha vida? Eu quero que você guarde alguns princípios hoje de manhã, bem rápidos, bem objetivos, e eu quero que você entenda esses objetivos a partir de marcas que são geradas pelo avivamento na vida daqueles que experimentam. Marca número 1. O avivamento é marcado por uma volta profunda e consistente a Deus. Digo novamente, o avivamento é marcado por uma volta profunda e consistente a Deus. E aí você vai perceber, mantenha a sua Bíblia aberta, que pelo menos 2 elementos descritos no capítulo 3, versículo 2, vão mostrar exatamente como isso funciona. Primeiro elemento, diga comigo, palavra. Olha o que diz o texto, ouvi, Senhor, o quê? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Meu irmão, sem palavra não existe avivamento.
Você pode estar no meio de um mover sobrenatural de todas as dimensões, de tudo que pode acontecer num ambiente de culto a Deus. Não tem palavra de Deus, não tem avivamento. Não tem revelação de Deus, não tem avivamento. Não tem palavra de Deus, não tem despertamento. Não tem palavra de Deus, não tem luz. Para você entender isso na própria palavra, entre várias histórias que talvez você conheça, uma das quais eu destaquei, para que você entenda que avivamento de fato gera no homem, através de Deus, esse desejo intenso pela palavra, de se ouvir a palavra. Você pode considerar o livro de Neemias. Neemias capítulo 1, você conhece a história dali para frente. As muralhas de Jerusalém foram derrubadas, as portas queimadas, o templo destruído, o povo desnorteado, sem noção. Deus levanta esse homem de nome Neemias, copeiro do rei, para que toda a reconstrução dos muros fossem feitos. Até aí você sabe, no meio disso, Deus levanta um outro homem de nome Esdras, o escriba, e esse já tinha como obrigação e responsabilidade reorganizar, reativar o culto no meio do povo. E olha que coisa linda, você vai para Neemias capítulo 8 e você percebe de fato o poder da palavra no processo de avivamento, reavivamento, despertamento. Versículo de número 1. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, eu estou no capítulo 8 de Neemias, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Pausa, das 6 da manhã ao meio-dia. Pastor, como que é o culto de hoje? Qual a liturgia? Nós vamos ler a palavra de Deus. 6 horas de leitura da palavra de Deus. E aí, está dentro ou está fora? De qualquer maneira, eu quero que você considere isso daqui comigo hoje de manhã. Por maiores campanhas que nós possamos desenvolver, e elas são válidas quando são inspiradas por Deus, nós deveríamos voltar a ter campanhas de leitura da palavra do Senhor. Meu irmão, o que vai ter no culto de hoje? O que vai ter na programação? Quem é o convidado especial? Nada contra, meu irmão. Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus para compartilhar a palavra, para cantar. Tem que convidar, tem que trazer. Se é bênção, vem, você vai ser edificado. Mas você tem que começar a estar com pessoas que talvez não sejam tão reconhecidas no cenário cristão, mas com essas pessoas que professam a mesma fé com você, determinar, meu irmão, podemos tirar tempo para ler a palavra de Deus junto? Não estou sugerindo para você, vai ter mais música, menos música, lá no grupo pequeno, como que é? Nós vamos colocar isso daqui ou aquilo ali, gerar uma situação para ver se vem mais gente, se o pessoal se interessa. Não, meu irmão, aqui dentro é palavra de Deus. Estou dizendo para você que isso é tão funcional para os dias de hoje. Imagina você, saiu da tua casa de manhã, culto às 10h30 da manhã até meio-dia 10, meio-dia 15. Qual é a programação de hoje, pastor Edmar? Os pastores auxiliares perguntam, meu irmão, nós vamos abrir o Salmo 119 e nós vamos ler das 10h30 da manhã até meio-dia 10. Amém, aleluia. Será que a igreja estaria cheia desse jeito? Palavra de Deus, olha só, voltando ao texto, Esdras está embutindo a importância da palavra nesse processo de avivamento. Versículo 3. E leu diante da praça, eu já disse até aqui, de 6 da manhã ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, versículo 5, abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele,
todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência, o entendimento da importância da palavra. E Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, isso na leitura da palavra, amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E leram o livro da lei, versículo 8, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Versículo 9, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo na palavra, disseram, este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra de Deus. Meu irmão, perceba, não é só ouvir a palavra, é dar ouvidos à palavra. Perceba, é permitir que a palavra alcance teu coração. É parar de olhar para o homem, é parar de determinar estilo. Ah, esse daqui eu gosto porque o jeito dele, a eloquência daquele, o jeitão de comunicação. Meu irmão, palavra de Deus é palavra de Deus. Palavra de Deus não muda no lábio de homens. Palavra de Deus muda no coração de quem recebe. E se nessa manhã você deseja despertamento espiritual da parte de Deus, não ouça a voz do homem neste lugar, ouça a voz do Espírito Santo e receba a palavra viva do Senhor e seja renovado em nome de Jesus. Outros exemplos nesse sentido, 2 Crônicas capítulo 20, rei Josafá, perseguido por uma grande multidão, poder da palavra, diz o texto, quando ele recebe a notícia, diz lá, Josafá teve medo. E aí Josafá, o comandante da nação, o comandante do exército, está desnorteado. Assim como muitas vezes eu e você ficamos desnorteados, você pode ter o cargo que for, a ocupação que for, se é diretor de uma empresa, complicou a situação, não vê resposta, pode ser uma dona de casa, como que eu vou administrar a enfermidade de um filho, um problema no casamento, perdeu o controle como o rei Josafá, perdeu o controle, e aí a palavra é ministrada. Versículo 14, isso no capítulo 20 de Crônicas, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Perceba isso, a palavra sempre é movida pelo Espírito de Deus. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de todos esses nomes e parentes de nomes estranhos que o texto diz, e Jaaziel libera uma palavra específica para Josafá. Uma estratégia baseada na palavra. Josafá, Deus te orienta a fazer dessa maneira. E aí a reação do rei quando a palavra é liberada, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, isso aqui indica dependência de Deus, e toda Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor para o adorarem. Essa havia sido a instrução. Vocês não vão guerrear, essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. A palavra declara isso, e a palavra de Deus que é ministrada hoje de manhã para o teu coração, te levanta e te renova para que você creia em fé. Você pode estar vivendo as maiores lutas da sua vida, e mesmo que essa ministração não tenha essa característica que às vezes você classifica de mensagem de autoajuda, mas entenda, a palavra de Deus é ajuda do alto para a tua vida hoje de manhã, para te levantar e para que você entenda toda a instrução de Deus na palavra para você, para que você creia. Essa luta não é tua, ela pertence ao Senhor. Apenas ouse adorar, crer, depender e ver o que Deus há de realizar na sua vida em nome de Jesus. E aí Josafá pratica a palavra, versículo 22, começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, e o Senhor pôs emboscadas contra todos os adversários de Josafá, e todos foram desbaratados. Definitivamente a palavra gera avivamento. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade, esse poder de mudar a história.
A palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade. Por isso do clamor de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, eu quero saber, eu quero entender da tua palavra. Senhor, eu ouvi a tua palavra, faz através da tua palavra. Isso gera mudança profunda e consistente. Gente, isso é importante porque a oscilação da vida cristã muitas vezes está no fato de você não ser apegado na palavra de Deus. Mas pastor, só a palavra? Não, Abacuque vai além. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Diga comigo, temor. Gente, se tem algo raro nos dias de hoje, isso se chama temor, temor a Deus. E tem muita gente brincando com isso. Dizia isso para os jovens lá em Santo André, na igreja. Tem paciência, a Evelyn fala, eu não teria a paciência que você tem para tratar certos camaradas. Falo, eu tenho paciência porque eu fui um camarada difícil, eu dei trabalho para o pastor de jovens na minha época. Então, quando um cara faz uma lambança, uma burrada, eu pego primeira vez, como diz o pastor Edmar, Santo Varão, vem aqui, Santo Varão. Passa a mão no varão, dá um trato no varão, ora com o varão. Tá? Segunda vez, você dá um tapa no varão, fala, varão, acorda. Está na hora de você se ligar, você está se afundando. E aí, cara, não, estou na bênção, pastor, estou certinho. Vai para o culto, aleluia, glória, levanta, dá pulinho e tal. Está achando que está no avivamento, no mover de Deus, mas falta temor. Acabou o culto, está lá na avenida principal de Santo André, onde tem os bares, as boates, está na fila da boate. Já biritando, tomando o melzinho dele, lá o negócio dele, você chega, e eu saio do culto, eu dou um rolê, sempre a minha estratégia é essa, sair do culto e dar um rolê na avenida da bagunça. Vez ou outra tem um crente na igreja falando, eu vi o pastor na balada, o pastor estava na balada essa noite. O pastor estava na balada para abalar os que estão perdidos. E aí eu chego na fila e falo, e aí, ô sem vergonha? E o cara todo constrangido, acabou de sair do culto, meu irmão. Fala, temor zero, hein, meu irmão? Não, pastor, estou tomando um gorozinho aqui só para descontrair, entrar e evangelizar o povo lá dentro. Aí você vai para o nível 3, meu irmão. Aí você dá uma surra no cara na avenida mesmo. Com a Bíblia na mão, você fala, você precisa da palavra. Pá, pá, pá. Palavra é nele. E as pessoas vão perdendo essa sensação. Entenda a definição de temor. Não é ter medo de Deus, é um alerta, é uma luz que Deus acende. A definição, uma das que eu gosto, diz que temor é a sensação resultante de perigo. É Deus acendendo para você aquela luzinha, ó, você vai cair, se liga, você está saindo do caminho, você está corrompendo o ensinamento da palavra. E a gente precisa entender isso, gente, porque se nós compreendemos, a gente vai perceber que se nós temos temor a Deus, nós vamos perceber que o temor a Deus é combustível para a ação milagrosa de Deus. Atos capítulo 5, Ananias e Zafira mentiram para os apóstolos, mais do que isso, mentiram para o Espírito Santo, bum, caíram mortos. Com essa história, imagina se a moda pega para os dias de hoje. Vem para o culto todo arrumadão. Ô glória, bum, cai. Chegou na porta, graça e paz. Não deu nem para falar o paz. Isso daí, fogo, pá, consumindo tudo. E a gente vai brincando com essas coisas, mas aí o povo percebe nesse texto de Atos 5, vê aquilo, fica estarrecido. Era a forma como Deus agia naquela época. Aí o versículo de número 12 diz que em decorrência daquela situação o povo se encheu de temor. E aí quando Deus viu o temor na vida do povo, muitos sinais e maravilhas foram realizados no meio deles. Não adianta você ficar pulando, clamando, fazendo campanha por milagre de Deus, por sinal de Deus. Nós temos que voltar a ser uma igreja temente ao Senhor. Quando Deus percebeu o temor da igreja dele nesses dias, Deus vai voltar a manifestar a glória dele. É a palavra de Deus, é o temor ao Senhor, isso gera profundidade, isso gera consistência. Número 2, segunda marca, o avivamento é marcado pela ação
e intervenção de Deus na história. Volta lá para o capítulo 3, versículo 2 de Abacuque. Repito, o avivamento é marcado pela ação e intervenção de Deus na história. Início do texto: aviva, ó pastor. Aviva, ó apóstolo. Aviva, ó seminarista. O que diz aí? Leia comigo. Aviva, ó Senhor. O avivamento é a ação soberana de Deus, exclusiva de Deus. Não pode ser reproduzida pelo homem. Isso é um grande perigo desses dias. Tem muito homem falando de Deus e tentando ser Deus e agir como Deus. Nós somos servos de Deus, tememos a esse Deus. Se eu estou hoje, nessa manhã, nesta plataforma, neste altar, eu estou na dependência e no temor do Senhor, mas não o homem Alexandre, mas Deus através do homem, sendo Ele. Essa é a grande quase que comédia do universo, você considerar que Deus é o único ser perfeito, com uma obra perfeita, que usa seres imperfeitos. E eu estou aqui nessa condição de ser imperfeito, mas você tem o privilégio de não ouvir o homem, mas de perceber que o Espírito Santo está nesse ambiente, que é a obra de Deus que está sendo realizada. E homem de Deus que entende que a obra de Deus é homem realizado no ministério. É homem que não se frustra no ministério. É homem que não procura contabilizar resultados. É homem que percebe, celebra, agradece. Isso não é só para pregadores da palavra, pastores. Crentes que entendem que obra é obra de Deus não são crentes frustrados quando não têm respostas, porque entendem que Deus é Deus com resposta ou sem resposta, que Deus é fiel mesmo quando nós não somos fiéis, que Deus é presente mesmo quando nós somos ausentes, que Deus é Deus, somos homens, Ele é soberano e ponto final. Um exemplo bíblico nesse sentido, profeta Elias e os profetas de Baal. Você conhece 1 Reis capítulo 18. Os profetas de Baal fizeram a parte deles, não sei lá como que foi, tentando ver se o fogo descia do céu. Elias olhando para aquilo, vai lá, cambada, continua aí, vai fazendo o que vocês estão fazendo nesse nome desse Deus que vocês estão declarando. Versículo 36. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: olha só, colocação de quem depende de Deus, quem reconhece a Deus. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou somente o Teu servo e que conforme a Tua palavra tenho feito todas essas coisas. E aí ele continua a oração dele de dependência, de reconhecimento, de soberania de Deus. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça, reconheça que Tu és Senhor Deus e que Tu fizestes voltar o seu coração. E aí você conhece a conclusão da história. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor do rego. E quando o povo viu isso, perceba o que é devolver glória para Deus, o que é atribuir glória para Deus. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meu irmão, eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus nesses dias, mas eu ouso declarar em nome de Jesus que o que Deus vai produzir na tua vida vai trazer glória para o próprio Deus, e não só resposta para mover o teu coração, para alegrar o teu coração, mas para que as pessoas com o coração mais duro
futuro, talvez as pessoas que você mais ama, as mais próximas, possam um dia se inclinar e reconhecer: o teu Deus é o verdadeiro Deus, o teu Deus é o poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor. O avivamento, terceiro lugar, é marcado pela resposta de Deus ao coração sedento. Falo disso daqui muito rápido, apesar da profundidade. Clamor de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Você tem que entender a intensidade, não é o tom de voz. Você pode até, num momento de clamor, bradar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Última vez que você fez isso desesperado: Senhor, ouve o meu clamor, papai. Eu não aguento mais. Não dá, eu não tenho resposta, eu estou enfermo. Eu preciso de ti. Mas você entenda aqui que não é uma questão do uso do teu timbre de voz, do teu volume, é coração. Palavra de Deus no Salmo 51, versículo 17, diz que Deus se agrada do coração quebrantado e contrito, e Deus não despreza esse tipo de coração. E gente, tem algo da parte de Deus que é a coisa mais linda. Quando Deus percebe um coração sedento, isso atrai a presença de Deus. E olha só o processo como é lindo. É o coração sedento pela presença. Salmo 42, 1. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. E aí é o Deus, é uma sequência. É o Deus que não despreza esse coração. Eu mencionei há pouco, é o Deus que vê o coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17, a segunda parte, não despreza. É o Deus desejoso por relacionamento. Meu irmão, você pode ter essa convicção no teu coração. Você não está aqui perdido, sentado numa cadeira, esperando ver o que vai acontecer, ou se vai acontecer. Os olhos de Deus estão em você nessa manhã. O interesse de Deus está em você nessa manhã. E por mais que haja um grande número de pessoas nesse lugar, o interesse particular de Deus e as mãos de Deus estão sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Deus de relacionamento tem esse desejo. Quem é pai e mãe sabe disso. Você chegar em casa, seu filho te receber: papai, eu tenho uma menininha de 3 anos, a Giovana, meu príncipe, meu amor. Gente, que coisa gostosa. Ser pai de menino é show de bola, amigão, vamos jogar bola, ó FIFA, ó videogame, coisa. Mas menino é um negócio diferente. Menina chega em você e beija, sabe me acordar de manhã, levanta da cama, vai lá, já sabe, não adianta, pai, não, vai lá, dá um beijinho, papaizinho, meu amorzinho, oh meu coração, já há 3 anos de idade, já me dobrou, já ganhou. Filha, você quer o quê? Quer o cartão de crédito? O que você quer? Quer um sapato novo, uma bolsa? O que você quer, minha filha? Tua mãe está te ensinando direitinho? Deus de relacionamento. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o mais gostoso que é o Deus que responde. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meu irmão, você não sabe, você não conhece, você não entende, você não tem resposta, mas Deus está nessa causa com você. Deus é um Deus de interesse, Deus é um Deus relacional. Aprenda a viver o teu relacionamento com Deus. Derrama o teu coração na presença do Senhor. E talvez como Davi um dia o fez na declaração do Salmo 119, versículo 126, Senhor, já é hora de intervires, o meu coração está derramado na tua presença, não mais eu, mas o Senhor. Último lugar, o avivamento é marcado pela manifestação intensa da graça e da presença de Deus. Graça e presença de Deus. Graça e presença de Deus. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia.
Se você pudesse, você não deve, eu não estou direcionando você a isso, você já ia levantar agora e começar a glorificar. Porque conforme Jeremias escreveu em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, renovam-se todas as manhãs. E ele conclui o texto de uma parte que nós geralmente esquecemos, mas ele declara: grande é a tua fidelidade. Você pode começar a glorificar a Deus nesse lugar, porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida hoje, porque a fidelidade do Senhor se renovou na sua vida hoje, porque esse movimento do avivamento é a natureza do avivamento que confronta a tua vida pecaminosa, que enche a tua vida de graça, que move a tua vida em santidade. E aí Deus se manifesta quando percebe tudo isso, como foi cantado nessa manhã, a última canção. Você começa a perceber, é glória de Deus para a sua vida, é glória de Deus para a tua vida, é presença, é experiência de Isaías no capítulo 6, é o ai de mim, Senhor, é o reconhecimento. E Isaías se quebranta ao visualizar toda aquela glória. Ele percebe a condição dele e Deus o recompensa. Pega uma brasa viva do altar, um dos querubins, toca os seus lábios, e a partir daquele dia Isaías nunca mais foi o mesmo homem, porque viveu uma grande experiência de despertamento espiritual.